Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kinaí. Vou falar de um assunto que eu já deveria ter comentado há mais tempo, que é os jogadores da seleção do Uruguai criticando publicamente o técnico Marcelo Bielsa, né? Porque começou bem o trabalho, mas nos últimos jogos a gente já viu o Uruguai patinando muito mais. Na Copa América, inclusive, o Uruguai foi uma grande decepção pela maneira que jogou o mata-mata, né? E pelo fato de que eles quase perderam o terceiro lugar para o Canadá, que nem o time titular estava usando, né? E assim, o Uruguai é uma seleção que tem muitos jogadores de qualidade, né? Tipo assim, eu acho que tem talento demais ali. Você tem Darwin Núñez, Arrascaeta, tinha o Luis Soares há pouco tempo atrás, né? Mas você ainda tem um Frederico Valverde, Ronald Araújo. Então, assim, você tem muito talento dentro do futebol uruguaio, né? Impressionante para um país que tem uma população menor que a cidade de São Paulo, né? Mas assim, você tem uma seleção dessas que há anos não rende um futebol competitivo como deveria. Talvez desde 2010, né? Porque 2010 ainda tinha lá aquela era áurea, né? Com o Forlan, com o Soares, entende, né? Tipo, era o momento mais glorioso, né? O Muslera também, Godin, entre outros jogadores históricos da seleção do Uruguai. E assim, criticaram o Bielsa porque ele não dá bom dia, ele não ouve o que os jogadores têm a dizer, né? Como eles se sentem mais confortáveis dentro de campo ou não. Então, assim, ele é basicamente um grosso, né? Ou um palavreado mais adequado, um arrombado com os jogadores, assim podemos dizer, né? Porque o cara não dá bom dia. E assim, o que eu posso dizer do Marcelo Bielsa, né? Eu acho, a primeira coisa para dizer, o lado humano dentro do futebol, ele tem que ser respeitado, entende? Não pode ser essa frieza toda como se fosse um campo de treinamento militar, né? Que os caras têm que literalmente assim agir como, vamos pegar aqui um paralelo, né? Aquele filme do Stanley Kubrick, né? Que aquele filme de guerra, né? Acho que é Nascido para Matar, alguma coisa assim. Não sei se eu tô citando o nome certo. Acho que em inglês é Full Metal Jacket. E aí tem aquela cena do sargento gritando para o cadete, entende? O técnico não pode ser assim, gente. O Filipão, ele virou aquele negócio da piada da família escolar, né? Do poder da amizade. Eu mesmo fiz muita piada aqui. Mas antes, um time unido e que é um grupo muito forte do que assim, um grupo desunido, com o emocional para baixo, né? Em que no final isso prejudica o clube como um todo, até taticamente, né? Porque no final, aquela questão do grupo unido, mas combativo e motivado, acaba às vezes funcionando. Muita coisa tá no mental. Óbvio que assim, hoje não basta apenas isso, né? Bastou pro Brasil em 94 com Parreira, bastou com o Filipão em 2002, bastou. Desde então não é o suficiente, mas assim, técnico que trata mal os jogadores, não importa as táticas que tenha, né? Técnico que trata de uma maneira tão fria, quase sempre não dá certo, entende? O ambiente unido de uma seleção é importante. O Scaloni conseguiu restaurar isso antes de começar a restaurar a questão tática. A seleção argentina ficou muito mais unida com ele depois de um período caótico com o Jorge Sampaoli e achou um técnico que conseguiu equilibrar tanto o lado emocional como o lado tático. O Bielsa, eu acho ele superestimadíssimo, taticamente falando. Muita gente fala da influência dele, né? Do El Louco Bielsa e tudo isso. Mas é um técnico com um currículo bem modesto em termos de títulos. E já tem tempo que não ganha nada, né? As pessoas vão tratar porque ele ajudou a levar o Leeds para a primeira divisão. Primeiro porque demorou, há de se dizer isso, né? E assim, teve uma temporada boa na Premier League, com uma defesa que já mostrava grandes problemas. E na temporada que foi demitido, ele caminhava para fazer o Leeds ter uma defesa que sofresse quase 80 gols na Premier League. Vocês têm ideia do que é isso? Sofrer 80 gols em 38 jogos? Era o que o Bielsa estava fazendo. Porque o cidadão era de uma teimosia, né? Que, assim, era chocante. Ele tentava jogar agressivo, marcação alta, contra o Liverpool, contra o City. Tomava 7-0 no lombo. Ele tomava goleadas dessas, 6-0, 7-0. E assim continuava. Aí ficou tão previsível e tão batido que o pessoal já começou a entender como tinha que jogar contra ele. O Frank Lampard, que todo mundo critica como técnico, deu um senhor nó tático nele com aquele Everton horroroso. O Everton acho que fez 3-0 no Leeds e saiu baratíssimo. Eles produziram um volume de jogo para muito mais. Então, assim, é uma situação meio até que embaraçosa. Você vê, tipo, o Leeds levando aquelas goleadas todas. E, assim, o Jesse Marsch chegou, né?
E ele conseguiu trazer resultados melhores logo de cara por trazer um mínimo de racionalidade dentro de campo, né? Então, assim, o Bielsa é o cara que tem esse estilo de jogo extremamente agressivo, pro ataque, que procura marcação, pressão o tempo todo, que não é tão efetiva como, por exemplo, é a do Hans-Dieter Flick. E, assim, é um modelo de jogo, né, que depende muito dos jogadores que ele vai ter, do elenco que ele vai ter, para ter um encaixe ideal. Na seleção do Uruguai parecia ter encontrado um encaixe interessante, o começo foi legal, mas agora me parece assim que o cara ele consegue destruir o ambiente interno, deixar jogadores insatisfeitos. Primeiro foi o Luis Soares falando, aí depois foi o Frederico Valverde, aí também teve ali acho que o Canóbio falando. Então assim, muita gente está insatisfeito com ele. Se jogadores desse tamanho estão falando na imprensa, porque muita gente deve estar revoltado com o cara. E taticamente o Uruguai já não tá lá, tá aquelas coisas maravilhosas, né? Eu acho, por exemplo, a Colômbia do Nestor Lorenzo uma seleção muito mais organizada do que o Uruguai do Bielsa. Então, assim, Marcelo Bielsa, obviamente é o personagem, é o louco Bielsa, é o cara que senta no balde, é o cara que ameaçou jogar granada nos torcedores. Vocês podem pesquisar sobre essa história, mas assim, isso não é o que basta para o cara se qualificar como técnico da seleção. É uma escolha até ousada, mas sinceramente, tem horas que a ousadia vira inconsequência. E para mim, um cara que não consegue ter o básico, não consegue ter um bom relacionamento com os jogadores da sua seleção, eu não acho que ele devia estar nesse posto. Então, assim, para mim é um negócio grave e para mim o Uruguai não devia dar sequência a isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.